Está no ar o 7º episódio do podcast Central OBPC da Igreja Brasil para Cristo Central de Telêmaco Borba. Eu sou o Roger e hoje eu converso com o pastor Alessandro e o tema é propósito de vida. Fique com a gente e assista até o final porque está muito bacana. Está no ar o podcast Central OBPC. Já está conosco o pastor Alessandro. Pastor, obrigado por aceitar o convite de estar aqui no nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, obrigado pelo convite. E hoje, então, vamos falar sobre uma vida com propósito. Pastor, para a gente já começar direto aí, entender essa questão de ter uma vida com propósito, conta para nós a tua opinião, o pastor ele é um estudioso, muito estudioso, como todo pastor, né? Mas esse é um tema que eu sei que o agrada, também me agrada, e eu tenho certeza que vai agradar os nossos, o pessoal que está assistindo a gente. Para que nós fomos criados? Então, Roger, essa pergunta, né, talvez ela até seja implícita, ela seja uma tríplice pergunta, né? Para quê, né? Para quem e por quê? E isso tem muito a ver com o nosso entendimento talvez de ambiente. Desde a gente consegue ouvir muito o ser humano procurando esse ideal de vida, esse propósito, entender quem ele é, o porquê, até a pergunta é essa, para quê? E a gente precisa de uma transformação da nossa mente, como diz Romanos 12, para a gente entender o para quê, o porquê e para quem nós estamos aqui. E assim, eu sei que todo ser humano ele busca se realizar ou ser feliz para alcançar e descobrir o seu propósito de vida. E isso a gente consegue ouvir um pouco mais claro ali do século XVIII, XIX, XX, quando vem o renascentismo, ali logo o humanismo, vem toda uma filosofia voltada para o homem, né, e do antropocentrismo, tudo focado no homem para que o homem pudesse se encontrar. Né, essa questão de um pensamento, viver para si. Só que o homem vivendo para si, ele nunca vai ser feliz. Nunca vai realmente se encontrar. Né? Ele nunca vai descobrir o para que ele está aqui se ele tentar viver para si mesmo. E embora eu tenha citado essas vertentes aí filosóficas que a gente vê aí agora, renascentismo, iluminismo, como eu já disse, agora, nos séculos recentes, mas isso já vem lá do Éden. Se você pegar lá Gênesis 3, você vai ver que esse humanismo, esse antropocentrismo já nasce ali em Adão. Ali o homem acaba não entendendo para que ele está aqui. No princípio, quando Deus cria tudo, ele coloca o homem ali, o homem desfruta de tudo que Deus tem. Adão tinha um papel muito bem definido, para que ele estava aqui. Deus deixou claro para ele, cultive o jardim, cuide do jardim e domine sobre todo o jardim. Quando o homem está cumprindo esse papel, ele sabe para que ele está aqui. O interessante é que nesse momento ele sabe para quê, porque ele tem um relacionamento com Deus. Ele sabe para quem ele está aqui. Então fica muito claro o porquê também ele está aqui. E quando ele ouve o diabo e ouve ali a sugestão de seja feliz, seja como Deus, você não é só isso. Embora ele já fosse a imagem e semelhança de Deus, ele pensou, se eu fazer esse ato, eu vou ser semelhante a Deus. E ali, quando ele tenta viver para si, tenta se encontrar sem Deus, é que ele acaba se perdendo. Na maioria das vezes, o diabo ele não precisa nos destruir, até porque ele não tem poder para isso. Ele só precisa nos distrair. Se ele me distrai, eu mesmo acabo me destruindo, isso é fato. Então, quando eu não entendo o para que eu estou aqui, ou quando eu não entendo para quem eu estou aqui, eu acabo vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, acabo me perdendo. Né? Então, quando Adão come do fruto e já não entende mais, embora ali ele tenha comido o fruto do conhecimento, diz a Bíblia, mas ele se perde em quem ele é, a primeira coisa que acontece, Roger, é quando Deus vem para se relacionar com Adão, Adão está escondido. Deus pergunta, onde estás, Adão? Ou seja, Adão agora já não sabe o que deveria fazer, porque está escondido, porque ele já não sabe mais quem ele é, porque ele perdeu em vez de ganhar. O homem tinha tudo e fica sem nada. Era livre, se torna escravo, era inocente e agora que tem conhecimento acaba se tornando
sem sabedoria. E ele se perde, fica nu, perde a glória de Deus. Romanos 3:23 fala que todos os pecados destituídos são da glória de Deus. Por isso essa falta de entendimento do para que nós estamos aqui, quando a gente não tem esse relacionamento com Deus. Então, eu vejo assim também uma ordem de Deus ali no Éden, revertendo esse caos que o homem criou, para o homem se entender. Quando Adão está nu, Deus o cobre com o cordeiro. Isso a gente vai ver lá em João, que o Cordeiro de Deus é o Cristo. Ou seja, Deus restabelecendo em Jesus aquilo que o homem perdeu, para que o homem saiba quem ele é. E o para que ele está aqui. Por que nós estamos aqui? Para glorificar o nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Então, para quê? Por isso nós estamos aqui. Quando o homem perde essa glória em Jesus, né, Adão é coberto com peles de cordeiro, simbolizando Cristo. Em Cristo hoje, a gente pode entender de novo para que nós estamos aqui. Né? João, quando Jesus se encontra com Nicodemos, ou Nicodemos se encontra com Jesus, Jesus traz uma sentença: se é necessário nascer de novo. É necessário uma nova maneira de se relacionar comigo. E vocês só vão me entender, me compreender, né, e saber para que vocês estão aqui, nesse relacionamento comigo. Então, para que nós estamos aqui? Não é para exaltar o nome do Senhor. Paulo resume tudo isso que eu falei em Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Esse, então, é o propósito de Deus para a nossa vida, pastor? Isso é para a gente saber para que nós estamos aqui, né? E o propósito de Deus, e aí entra o propósito de Deus para a gente compreender entender o que Deus tem para mim através da minha vida. Eu acho interessante a palavra chamar no hebraico é kara, né? Quando Deus chama alguma coisa ou alguém, ele chama. Essa palavra significa que ele está trazendo o que aquela pessoa é e revelando para ela através do seu chamado. Quando Deus usa essa palavra, em Gênesis 1:3, ele fala assim: e chamou Deus luz, dia, e noite, e trevas, noite. Ou seja, aquilo que a luz é, quando Deus a chama, ele revela o que ela é. Isso mostra um propósito. Isso faz dar um entendimento. Ele chama, diz o salmista, as estrelas pelo nome, ou seja, entendendo o que ela deve fazer, ela é uma luminar que ilumina a noite. Ele, no Salmo 139, diz assim que nenhum dos nossos dias ainda existia, mas eles já estavam todos escritos. Existe um propósito de Deus em nossas vidas, específico para cada um. Diferentes, hoje. Né? A pergunta qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Em Gênesis 5, você vê Enoque andando com Deus e Deus o toma. Em 6, Noé constrói uma arca. No 12, Adão sai da sua terra e vai para uma terra que ninguém sabe. Em Êxodo 20, em Gênesis 40, José teve um sonho que vai fazer ele cumprir um propósito gigantesco. Em Êxodo, Moisés liberta o povo. Então, existe um propósito específico para cada um. Agora, como que esses homens compreendem o propósito? No relacionamento com Deus. Não tem como eu saber o propósito que Deus tem sobre a minha vida se eu não o conheço. Em 1 Samuel, Roger, fala assim que Samuel não conhecia o Senhor. Mas depois você vê ele crescendo em conhecimento. Jeremias, quando começa seu ministério, ele fala: eu sou um menino. E Deus mostra para ele: não, você tem um propósito na sua vida. Eu te consagrei como profeta. Eu te chamei para você pregar para essas nações. Quando você abrir a tua boca, eu vou falar. Então, assim, qual é o propósito para cada um? Existe um propósito sobre cada um. Agora, como que eu descubro esse propósito? É o meu relacionamento com Deus. A gente vê na vida de Jesus, em Lucas 1, em Lucas 2, que Jesus crescia em estatura, sabedoria e conhecimento diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus ele estava crescendo em entendimento como homem. Como que eu descubro o meu propósito? É quando eu tenho um relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a gente se perde, ou o que mais nos destrói é a falta de entendimento e conhecimento. Em Mateus 22, 29, a Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em Oséias 4:6, meu povo é destruído porque lhe falta entendimento. Daniel 11:32, a mesma coisa. Um povo que não conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus é forte e fará proeza.
O inverso é a mesma coisa, um povo que não conhece a Deus será fraco e não fará proezas. Então, existe sim um propósito sobre as nossas vidas tão grande que Paulo chega a um ponto de dizer assim, que tudo que parecia relevante na vida dele se torna um esterco. Agora, quando que Paulo entende isso? Num relacionamento com Deus. Quando que eu entendo que Deus tem para mim nesse propósito? É dentro de um relacionamento, dentro da minha intimidade com Ele. Não dá para se conhecer o que Deus tem para mim se eu não cresço em entendimento nele. A palavra para chamar é kaleio no grego. E na verdade, existem várias palavras, Roger, que definem uma espécie de chamado de Deus para cumprir um propósito. Né? Kaleio é um chamar, pós-kaleio é chamar para si, sum-kaleio é chamar para perto de si. Não é porque eu estou usando esses termos, existe um monte, mas assim, existe um monte de palavra grega para definir esse chamar. Mas essas palavras eu estou citando para explicar algo assim. Quando essas palavras são usadas em Mateus 10 e em Lucas 9, quando Jesus chama os discípulos para si, ele lhes dá um propósito, nesse contexto ali, Roger, ele chama os discípulos e o envia a eles, dizendo assim, vocês vão expulsar demônio, vocês vão fazer coisas grandiosas, o poder vai se revelar. Tanto é que os discípulos voltam dali, nós curamos, nós expulsamos demônio, né, nós fizemos grandes coisas. Aqui eu começo a entender, então, que tem diferença entre propósito e chamado. Sim, eu vou tocar nesse assunto também aqui. E para a gente separar, são duas coisas entrelaçadas, mas diferentes. Assim, eu já volto lá, Roger. Quando os discípulos recebem esse chamado, eu acho muito interessante entender isso. Quando Jesus chama eles, ele chama primeiro para si, para depois enviar. Isso me mostra uma coisa muito clara. Eu nunca posso ir a lugar nenhum ou cumprir nada se eu primeiro não se achego a Deus. A primeira coisa que Deus quer que a gente entenda é quem Ele é, para a gente entender quem a gente é, para a gente entender o que a gente pode fazer depois. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E Filipenses 2,3 diz que Deus coloca em nós o querer e o efetuar. Né? Essa diferença de palavras, acho que você perguntou, existe sempre uma confusão mesmo nisso. O chamado e o propósito é a mesma coisa? Não é, mas as duas coisas estão muito entrelaçadas. E muitas vezes se confundem. Né? Chamado, Roger, é você dar uma resposta a quem te chamou para você fazer uma coisa e se tornar alguém que você nunca seria se não tivesse respondido. O propósito é a função que vai fazer você cumprir aquilo para qual você foi chamado. A palavra propósito vem do latim, proposito, que significa você fazer algo, uma função. Não é um plano, mas é a obra em si. Então, por que uma coisa não está separada da outra? Porque primeiro eu preciso receber um chamado de alguém e depois eu preciso, no propósito, cumprir esse chamado. Vou pegar um exemplo assim, eu não tenho filho ainda. Você tem filhos? Tenho. Meu filho tem 2 anos, o Theo. Então você vai entender bem para definir o que é chamado e propósito. Olha só, é o pai que quando o menininho ainda não anda, ou a menininha ainda não anda, engatinha, o pai a chama. Você é meu filho, você é minha filha. Vem, você consegue. Isso é um chamado, é algo definido. Agora, qual é o propósito? É que quando aquela pessoa que está sendo chamada entende quem a está chamando, para quê, por quê e para onde a quer levar. Aí aquela criança que mesmo sem entender muita coisa, ela ouve aquela voz e ela se levanta e ela vai até o pai. Então, existe essa diferença, um chamado e o propósito é aquilo que você vai estabelecendo durante a caminhada. Agora, pastor, dentro do propósito, eu acho que talvez os nossos amigos que estão nos assistindo agora possam pensar o seguinte: poxa, mas eu tenho tanto plano para minha vida, eu tenho tanto sonho, eu tenho assim, metas profissionais, quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. É possível fazer tudo isso e ainda viver uma vida baseada no propósito que Deus tem para nós? Sim. Sim e não. Né? Agora você vai ter que explicar bem direitinho. Sim, não, sim né? e não. Sim, não. Não é possível. Primeiro que o chamado e o propósito estão entrelaçados, né? Como eu já disse, Romanos 8:28 diz assim que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor,
que são chamados segundo o seu propósito. Veja que é um propósito de Deus, que Ele já colocou no nosso coração. E, né, você colocou como se fosse o chamado secular, né? Eu disse sim e não, porque assim, existe um falso entendimento, talvez uma falta de entendimento, uma falta de ensino, que acaba se tornando esse um sim e não, que é algo que não pode existir. Por isso que eu brinquei. Mas é claro que não existe, Roger, diferença de sagrado e santo. Quando a gente separa as duas coisas, é que entra esse sim e esse não. A gente se perde muitas vezes achando que o chamado ele é feito dentro da igreja. O chamado é para algo dentro das quatro paredes. E quando eu saio daqui, eu posso ter uma vida que não tem nada a ver com o que eu sou em Deus. E não dá para separar essas duas coisas. Tanto é que os primeiros cristãos são chamados cristãos em Atos 11, 22. Né? E eles estavam em Antioquia, eles nem estavam dentro de uma igreja. E ali existia algo sobre eles diferente. Então, assim, eu preciso e eu devo cumprir um propósito e fora de uma igreja, sendo bem sucedido naquilo que eu estudei, naquilo que eu me preparei, e vou cumprir um propósito de Deus. Até porque o que define, o que nos traz um esclarecimento louvável disso é 1 Coríntios 12, onde Paulo fala do corpo. Ele começa o texto dizendo assim, ó, irmãos, a respeito dos dons, não sejais ignorantes. Né? A ignorância vai fazer a gente se perder nisso. Aí ele começa a falar de um corpo, que existem vários membros que compõem esse corpo. Então, ele diz assim, não menospreze os membros e alguns e nem exalte muitos outros, porque todos precisam funcionar. Jesus não chama a gente para trabalhar numa igreja. Jesus chama a gente para ser parte de um corpo funcional, que só vai funcionar se cada membro entender que parte é do corpo e o que ela deve fazer para que o corpo funcione de verdade. Quando a orelha, Paulo fala, a orelha vai tentar ser boca, o nariz vai tentar ser olho, ele usa vários órgãos, né? Ali, ele está trazendo justamente isso, porque existe dentro de nós uma vontade, muitas vezes, de ser o que o outro é, ou de trazer o cumprir um propósito é só dentro da igreja, para quem toca, para quem prega. E não tem, e a Bíblia nunca faz esse diferencial. Embora exista sim um corpo, ou melhor, existem funções eclesiásticas, onde nesse mesmo contexto Paulo fala que Deus deu para a igreja apóstolos, mestres, doutores, pastores, evangelistas, para quê? Para que eles edifiquem o corpo. Edifiquem o quê? Os membros do corpo, para que eles entendam quem eles são quando eles estiverem lá fora e poder se revelar e se manifestar como filhos de Deus. Essa é a função do corpo. Romanos 8,19. Manifestar que nós somos filhos de Deus para uma geração que espera isso. É sermos mão, Roger, lá no meu trabalho, na escola, na minha casa. Isso é ser corpo. Isso é cumprir um propósito, entender quem eu sou em Deus. Edificar, né, do grego oikoné, que significa construir paulatinamente, sucessivamente, devagar. E a gente vai o quê? Se revelando e manifestando nosso propósito diante das pessoas como filho. Existe até uma brincadeira que o pessoal às vezes faz, né, em cultos, digamos assim, quem quer ser pastor, quem quer ser evangelista, e as crianças levantam a mão, e a igreja vira uma festa, né? Aí quem quer ser médico, quem quer ser vendedor, quem quer ser isso, aquilo, e alguns querem ser empresário, e outros querem ser professores, e a igreja não se manifesta, não fica feliz. Né? Eu entendo isso como uma falta de entendimento. Por quê? Porque eu posso ser um professor e manifestar o poder de Deus onde eu estou. Às vezes muito mais do que apenas num púlpito. Então isso vale para todas as profissões, para os meus sonhos, se eles estão em Deus. Porque propósito é isso, é o meu reino ir para que o dele venha. As minhas vontades irem para que o dele venha. Às vezes os meus sonhos que não tem nada a ver com Deus, para que eles vão e os dele venham. Aí nisso eu posso ser bem sucedido nos meus sonhos. Porque volto lá no princípio. Se eu tentar viver para mim, longe de Deus, sem entender o que Deus tem, eu posso ser uma pessoa bem sucedida, Roger. Mas nunca vou ser realizado em Deus, porque não entendi o que o Senhor tem para mim. Isso vai me fazer ter sucesso sem ter cumprido um propósito.
Agora, eu fico pensando, pastor, estou aqui na igreja e eu tenho meu relacionamento com Deus, estou no meu trabalho, tá tudo legal, tudo bacana. E aí eu fico pensando assim, puxa vida, será que é possível saber se o propósito que Deus tem para mim está se cumprindo na minha vida? Porque para mim tá tudo bem, tá tudo, eu tô fazendo a minha parte lá na igreja, com os meus amigos eu tenho, né, falado de Deus, enfim. Uhum. E aí eu fico nessa, será que tá se cumprindo o propósito de Deus na minha vida? Tem como eu saber? Sim. E não, volta à brincadeira. Sim e não. Sim, não. Volta na brincadeira do relacionamento, porque o que vai definir esse entendimento de eu saber se eu estou ou não é o meu relacionamento com Deus, o meu crescimento com Ele. Eu fiz uma oração há alguns anos atrás e eu falei para Deus assim, Deus, eu não sei se eu estou vivendo a Tua vontade, mas pode ter certeza que a minha não tô. Se dependesse de mim não era assim. Não era assim. Então, e isso a gente olha para a Bíblia, tem a ver com o relacionamento com Deus. Volto a falar de Samuel, Jeremias, Jesus. Quando que eles entendem se o propósito está sendo realizado ou não? Conforme o relacionamento deles está com Deus alinhado. A gente olha para a vida de Jesus, Roger, no princípio do livro de Lucas, a mãe de Jesus e pai de Jesus, no caso de José, chamar assim, eles estavam procurando Jesus, eles acham Jesus no templo. Eles falam, o que você está fazendo? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ou seja, ele já entende o que ele está fazendo aqui, o propósito dele está se cumprindo. Quando tento fazer de Jesus um rei, ele foge. Meu reino não é dessa terra. Ele entende que o propósito está se cumprindo. Quando Pedro fala para ele, você não precisa ser crucificado, ele diz, para trás de mim, Satanás. Aí, o que acontece? Ele entende. E no Getsemane, pai, se for possível, passa, seja feita a tua vontade. Ele está no propósito. Olha um outro homem, Paulo, 1 Timóteo 4. Combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a minha fé. O que Paulo está dizendo? Meu propósito está cumprido. Ele entendeu, ele sabia. Eu realizei meu propósito, eu cumpri. Por quê? São pessoas que não viviam de propósito. Porque quem tem propósito, Roger, não pode viver de propósito. As propostas muitas vezes nos tiram do propósito. A gente pode até voltar para a pergunta passada. Quando a gente tem um propósito, aparece uma proposta para eu ser bem sucedido naquilo que Deus não tem. E aí eu me perco. E aí eu me perco e faço outras pessoas se perderem. E eu preciso ter esse cuidado. Porque propósito não é proposta. Proposta boa teve Jesus em Mateus 4. Satanás chega para Jesus e fala, se você se prostrar, te dou todos os reinos. Vão aparecer propostas. Então eu não posso me perder. Então dá para saber sim. E por mais sábio que às vezes a gente seja, a gente pode se perder e às vezes não entender se a gente está no meio dele ou não. A gente pega Salomão, Eclesiastes 12, final da vida de Salomão. Salomão, último capítulo, ele fala assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, no qual não venha mais ter prazer neles algum. Salomão viveu uma vida inteira com Deus e acabou se perdendo numa parte do caminho. E era o homem mais sábio que já existiu. E agora você pega, vamos comparar assim, Salomão e Paulo. Salomão termina sua vida num palácio, Paulo numa masmorra. Um tinha tudo, o outro não tinha nada. Um tinha diante de ti talvez uma visão maravilhosa do palácio e estava morrendo triste. O outro estava dentro de um cárcere e estava dizendo, estou cumprindo o meu propósito. Um está dizendo, lembra-te do teu Criador. O outro está dizendo, traga-me os pergaminhos, porque eu ainda estou lembrando dele, eu ainda estou com ele. Então, a gente muitas vezes tem que ter muito cuidado para a gente não se perder no propósito quando a gente começa a colocar o propósito como um parâmetro de sucesso. Traçamos aí de novo Paulo e Salomão. Um rei dentro de um palácio e um homem que perdeu a sua vida, morreu por causa de Cristo e termina numa masmorra, né, sendo morto. Então, assim, eu posso saber se eu estou no meio do propósito? Posso, conhecendo meu Senhor. Eu me lembro de uma parábola que Jesus conta em Mateus 24. Ele fala assim da parábola dos talentos. Talento, na verdade, é uma medida de peso. 34 quilos, 272 gramas. É uma medida de peso usada para a época. O Senhor ali que Jesus conta a parábola já é Deus. E ele fala assim que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Ele diz assim, trabalhe com isso que vocês têm. Aí volta até na pergunta, eu posso trabalhar? Pode, ele não pediu para fazer nada, ele falou, trabalha, eu estou te dando algo
Já coloquei nas tuas mãos, você sabe o que você tem que fazer, porque é um chamado, já está ali, faça. Um granjeou, trabalhou, multiplicou. Ele disse, entra no gozo do teu Senhor, fez 10. O que tinha 2 também trabalhou, cada um de seu jeito, em áreas diferentes. E cumpriram. O que tinha 1, ele pega e enterra o talento. O interessante é que quando ele enterra o talento, e o Senhor vem, o que você fez? Ele fala, eu enterrei. Porque sabendo que você é Senhor, que colhe onde não semeou, ajunta onde não espalhou, eu escondi o meu talento. Sabendo que você é pesado de mão, sabendo que você é duro, ele usa uma palavra dura, a palavra dura no grego é baros. Ele usa a mesma palavra, Roger, que Jesus usou para falar dos fariseus em Mateus 23. O que eu entendo, por que esse homem enterra o talento? Não é só porque ele se compara, um ganhou 5, outro 2, porque cada um ganhou segundo a capacidade. Só que você vê que a multiplicação dá a entender que você pode aumentar a sua capacidade. Agora, por que ele enterra? Não é porque ele tem só um. Ele enterra porque ele não conhece o Senhor dele. Ele fala, você é barros, você é duro, eu não te conheço. Aí, por causa disso, vem um peso sobre a vida dele. Então, e ele não entende que ele está no mesmo propósito, e acaba se perdendo. Então, eu vejo que o entender se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou no propósito, conta muito do meu relacionamento com Deus, de como eu estou caminhando com Ele, de como eu estou vivendo com Ele. Isso vai trazer muito clareza. Às vezes, Roger, as coisas não vão estar claras, porque o propósito nunca está muito definido. Mas Não tem uma voz assim que fala o seu propósito é tal. Exatamente. Que é o que a gente quer, né? Isso. Todo mundo quer essa facilidade, quer né? isso. Tipo, ouvir, então é isso, então eu vou seguir aqui, mas não é assim. Exatamente. Né? Não é algo, eu costumo dizer que não é você que carrega um propósito, é o propósito que vai te carregando. São coisas que durante a sua caminhada você vai vendo e você vai entendendo que Deus vai falando com você em determinadas situações, ou através da palavra, ou com vida de outras pessoas, que aquilo começa a arder no teu coração. E aí você vai entendendo que aquilo é para você fazer, existe um chamado lá dentro, já estava lá dentro. Porque o propósito não te define, ele já está definido em você. E você vai escolher viver para isso ou para uma vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. Agora, existem benefícios também em se viver uma vida com propósitos, né, pastor? Sim, né, viver uma vida com propósito é você ser realizado, né, e se realizar. Não tem como na verdade, a gente é único. E isso traz responsabilidade sobre nós. Né? Implica que eu ser único, eu conheço um pastor que diz assim, você é único e por você ser único, cada geração, cada pessoa é responsável por sua geração. Você é único. Então, existe essa bonança ou essa coisa boa, mas também existe um peso sobre eu ser único, sobre nós sermos únicos. Mas o benefício, a coisa boa, é você saber que você saber que você não precisa ser outro, você pode ser você mesmo. Talvez isso seja o melhor de tudo em viver um propósito. Eu não preciso ser outra pessoa, eu preciso somente ser eu. E viver. Você não precisa fingir, né? Eu não preciso fingir. Eu não vou tentar guerrear a guerra dos outros. Davi, lembra quando Davi vai lutar contra Golias? Saul coloca coloca sobre ele uma roupa de rei. Quem é que não quer colocar a roupa de rei? Mas Davi não era a armadura dele. Então, assim, eu não preciso ser outro. Eu posso ser eu mesmo. Eu não vou tentar ser outra pessoa. Eu posso viver com o propósito que Deus colocou sobre a minha vida e eu vou ser realizado. Eu não vou viver uma vida inteira tentando interpretar alguém, ou chegar no final da minha vida e pensar, o que foi que eu fiz com ela? Então, para mim, uma das principais coisas que eu viver o propósito me traz é eu poder ser quem eu sou e quem Deus me chamou para ser. Isso faz total diferença. Eu não preciso de estigma sobre a minha vida. E um dos maiores pesos, o maior peso que existe hoje, talvez na sociedade e no mundo de sempre, é eu tentar conquistar ou ser aquilo que os outros querem que eu seja. Vamos pegar um João Batista. João Batista era um profeta, estranho para sua época, atípico.
Ele era filho de sacerdote. Ele tinha tudo para viver o que todo mundo queria, os levitas, todo mundo queria trabalhar no templo. Mas só quem era nascido da tribo de Levi poderia. E João Batista vai para o deserto. No deserto, quem quer ouvir João Batista tem que ir lá. A mensagem dele não é modinha. A mensagem dele é algo do céu na terra. Eis que está posta o machado à raiz das árvores. Quando ele vai falar com as pessoas, é raça de víboras e de na água. A mensagem dele é diferente, a roupa dele é diferente. Ele não é como os outros. Né? Se veste de camelo, cinto de couro. Sua alimentação, como a de Daniel, era diferente. Então, ele era ele. Quem queria ouvir tinha que ir até lá. E ele não era sujeito ao título que queriam dar para ele. Um dia falaram, você é o João Batista, o Jesus, o Messias? Ele diz, não, é outro. Ele passa, ele sabe quem ele é. Olha só, embora seja um adjetivo gigantesco, você é o Messias? Opa, quem me dera. Não sou eu não. Quando Jesus vem, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Então, assim, eu sei quem eu sou. Esse é talvez um dos benefícios, o maior deles, é viver um propósito. Eu sei quem eu sou. E quando Jesus aparece, João e André, são os discípulos de João Batista, ele aponta o cordeiro. Porque ele veio, desde o começo, o propósito dele era anunciar o caminho do Senhor, ou preparar o caminho para o Senhor. E quando o cordeiro aparece, ele diz, é ele, não sou eu. E ele é livre. João se torna livre, André se torna livre, porque quem é livre se torna livre. Isso é maravilhoso, é um benefício. Agora, olha só, a continuidade da sucessão de João Batista, de cumprir um propósito, ser livre. Você pega um André, que é o primeiro discípulo a ser chamado. Quando André conhece o Senhor, ele já chama Pedro. Ele apresenta Pedro para Jesus. Quando os gregos queriam conhecer Jesus, eles vão até Felipe. Felipe vai até André, e André apresenta os gregos para Jesus. Você vê que, mesmo Pedro sendo chamado depois, André, ele é livre, ele se submete a Pedro ser um líder, porque ele sabe que parte do corpo ele é. André é o primeiro missionário da Bíblia. André é o primeiro missionário internacional, porque apresenta para os gregos, né? Você nunca vai ver André pregando para 3.000 pessoas como Pedro. Você nunca vai ver André fundando uma igreja, André escrevendo uma epístola. Ele é livre. Esse é cumprir um propósito. Eu sei quem eu sou. Eu não vou parecer, porque ele não é. Agora, todo mundo que aparece para André, ele apresenta para Jesus, porque é o propósito que tem na vida dele. Conta-se, Eusébio, historiador, fala que André ele vai para o leste, e ele chega no leste europeu e ele anuncia o evangelho ali, né? A tradição conta isso também, e também, até porque se você vê o padroeiro da Rússia é Santo André, padroeiro da Escócia, Santo André. Ele chegou lá, de alguma maneira. Conta-se a tradição que quando ele prega para uma mulher muito importante, casada com um homem romano, um provincial na época, eles o condenam. Primeiro tentam fazer ela negar a Cristo, ela não nega, e eles o condenam à morte. Ele é crucificado numa cruz em X, e ele não é crucificado, ele é amarrado na cruz para demorar mais tempo. A tradição conta que todo mundo que passava por André, mesmo ele na sua dor, ele falava assim, você ainda pode ir para o Senhor. Ele apresentava o Cristo. Então são homens, André, são homens, Roger, que a maior alegria deles é ouvir do seu Senhor, bom trabalho, entra no gozo do teu Senhor. Talvez esse seja o maior benefício do propósito em nossas vidas. Pastor, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para aqueles que ainda não sabem ou até não entenderam o que é viver aí uma vida com propósito. Então, resumindo assim numa frase, tudo que a gente conversou aqui, viver uma vida sem propósito é deixar de viver a melhor vida. Tá? Talvez esse seja o principal. Quando eu vivo uma vida sem saber o meu propósito, sem entender, eu vou deixar de viver a minha vida de verdade. E a gente precisa encontrar esse propósito, porque você não vai ter nada nessa terra que vai te suprir, que vai te preencher,
O Lewis fala uma frase muito interessante, Roger. Ele fala assim que encontrei em mim sentimentos que nada dessa terra me preencheram. Eu cheguei a uma definição. Eu não sou daqui. Né? Dostoiévski fala assim, existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Então, o Paul Washer também fala assim que se eu entendo o meu propósito, se eu entendo para que eu estou aqui, para a glória de Deus, se por mais que eu conquiste todas as coisas, a minha alegria não vai estar nisso. Por mais que eu perca todas as coisas, a minha tristeza também não vai estar nisso. Porque eu não sou desse lugar. Então, entender o para quê, dentro de tudo que a gente está falando aqui, o porquê e o para quem, vai definir como eu vou viver a minha vida e se eu vou estar realizado dentro do propósito que Deus tem para a minha vida. Resumindo assim, Romanos 11:36 de novo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E lembrando que propósito tem a ver com relacionamento, né, pastor? Com relacionamento. Você nunca vai descobrir o teu propósito se você não andar assim, com o papai. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente no podcast Central BPC, que volta na próxima semana. Tchau, tchau.